Nosso tema 4, pessoal, falando sobre o emprego no mundo globalizado. Nós vamos fazer uma análise aí, né, uma verificação aí da nossa realidade atual, tudo bem? A revolução técnico-científica informacional, tá certo? As questões do desemprego, tá? O desemprego estrutural, o desemprego conjuntural, os números e a tendência mundial do desemprego, tá? E o perfil profissional do mercado de trabalho. São ambas aí os nossos temas que a gente vai abordar nessa parte, tudo bem? Então vamos para o nosso texto aqui, beleza? Tá. O emprego no mundo globalizado, tá, pessoal? Então hoje é sabido, né? Todos nós sabemos que nós estamos vivenciando, né, uma intensa transformação, que a gente chama de revolução, né? Aquilo que modifica, aquilo que transforma, aquilo que realmente causa uma distinção entre um período e outro, tá certo? Hoje nós temos as tecnologias da internet, informacional, de telecomunicações, de imagens, vídeo, né? Enfim, nós estamos passando por um momento muito interessante, muito intenso de produção aí de tecnologia, tá? E isso vem impactando bastante aí as relações de trabalho, a forma como o trabalho é executado, né? Nós tivemos aí uma pandemia, estamos no finalzinho de uma pandemia, né, global, né, uma pandemia, é redundância falar global, mas é uma pandemia que afetou o mundo inteiro, praticamente, né, na sua totalidade, então que modificou realmente a forma do trabalho, né, as pessoas tiveram que ficar restritas, né, tiveram que restringir as suas atividades por uma questão de saúde pública e realmente impactou bastante as relações de trabalho, a forma como o trabalho é realizado, tudo bem? A revolução técnico-científica e a globalização crescente da economia disponibilizaram uma grande quantidade e variedade de produtos a preços relativamente baixos, tá? Os celulares, os computadores, né? Mas ao mesmo tempo trouxeram de volta um dos maiores temores, o crescimento do desemprego, tá certo? Antes da atual revolução tecnológica, quando um industrial tinha de produzir mais mercadorias, contratava mais operários, ou seja, o aumento da produção resultava em aumento do emprego. Depois dela, essa situação mudou por completo. Hoje, o industrial consegue aumentar a sua produtividade substituindo pessoas por máquinas inteligentes ou robôs, né? Então, nós temos aí também, o que a gente pode adicionar também, né, pessoal, aqui o desenvolvimento da tecnologia está trazendo também a chamada inteligência artificial, né, que é a substituição dos seres humanos, aí praticamente, né, as funções que eram exercidas por pessoas, né, por computadores, né, com softwares, com programas, com memória, né, recursos informacionais aí que fazem um trabalho massivo, né, intenso, né, e que não precisa mais das pessoas, tá certo? E isso aí vem causando uma preocupação, né, e há uma tendência generalizada de desemprego, tá? Vem eliminando milhares de empregos, né, essa revolução científica, tecnológica, né, informacional, né, sobretudo no setor industrial, tá certo? Existe aqui duas formas de desemprego, né, depois dessa revolução nós temos aí duas formas de desemprego. O desemprego estrutural é o que os trabalhadores são excluídos do mercado de trabalho por anos, né, tá? A máquina realmente substitui a pessoa, tá? Já o desemprego conjuntural é aquele que ocorre durante as fases da crise da economia, tá certo? No caso do Brasil, nós vamos citar aqui, né? Setores eletrodomésticos, bancários e automobilísticos estão entre os que mais eliminam postos de trabalho. A gente pode concluir aí, né, pessoal? Hoje, uma montadora de carros, ela tem mais robôs, né? Tem mais máquinas trabalhando na produção, na linha de produção, os processos são todos substituídos por máquinas, né? E aí vem reduzindo bastante o emprego das pessoas. O setor bancário também, né? Hoje nós temos o banco, né? Tá no nosso celular, no aplicativo de celular, você faz transações bancárias aí, independente de você estar no local, de você ter um contato diretamente com as pessoas, tudo bem? Então isso, o setor bancário e o setor automobilístico aí vem eliminando bastante, né? Essa função da necessidade de pessoas, tudo bem? Mas também muitos desses empregos exigem mão de obra qualificada, tá? Inacessíveis a boa parte da população local. Só para a gente conferir aqui, no setor industrial essa perda vem sendo compensada pela criação de novos empregos nas áreas de telefonia, informática, lazer, turismo, finanças, marketing, etc. Tá? O setor industrial, muito embora ele apresente esses índices altos de desemprego, né, mas eles oferecem alguma alternativa aí para que a pessoa possa migrar, né, para esse setor. Mas depende também da sua qualificação. Tudo bem? Bom, sobre o desemprego, pessoal, hoje há uma tendência generalizada, né, de desemprego no mundo, o crescimento do desemprego no mundo, né? A crise de 2007, né? Em 2018, a Organização Internacional do Trabalho somou 190 milhões de pessoas, tá? Esse é um dado muito preocupante, tá certo?
O relatório de 2020 acusou dos jovens de idade produtiva de 15 a 24 anos, 22 estão desempregados. Aqui é um número muito alto, né, pessoal? Que abrange aí a idade de vocês, tá? Jovens de 15 a 24 anos, e vocês estão situados nessa faixa, né? Se em 2020, né, 2 anos atrás aí, tá, esse índice era muito alto. Então, como nós estamos vivendo os reflexos econômicos, as consequências econômicas de uma pandemia, né, que já dura 3 anos, né? A economia mundial realmente está em recessão, está em prejuízo, tá? Então é muito preocupante esses números aí, tá? Corresponde a 267 milhões de jovens sem trabalho no mundo todo, tá? Muito preocupante, tá certo? África soma 95 dos jovens estão trabalhando na informalidade, né? Os jovens africanos aí estão sofrendo bastante. No caso do Brasil, galera, aqui ó, no primeiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego entre jovens era de 27,1%, sendo, portanto, mais de 2 vezes maior que a registrada de adultos. Ou seja, o emprego o emprego para jovens, né, o desemprego, o número do índice de desemprego está muito alto, né? Está dobrando o número de adultos, tudo bem? Hoje, um dos pontos mais preocupantes quando o assunto é desemprego é o longo período do que os jovens ficam afastados do mercado de trabalho, né? Essa é uma preocupação também, né? Ele trabalha, cumpre o trabalho no emprego, depois acaba saindo, né? E ele fica longo tempo sem poder aí realizar o seu trabalho, tá bem? Muitos jovens do mundo estão desempregados há 6 meses ou mais, tá? E um problema preocupante é que a motivação diminui, né? A motivação diminui aí, certo? E aí compromete ainda mais essa qualidade de trabalho, tudo bem? Bom, diante desse mundo, pessoal, globalizado, informacional, né? Diante desse mundo, né? Tecnológico, né? Quais são o perfil dos profissionais? Quais são as habilidades que os profissionais... aliás, deixa eu melhorar a pergunta. Quais são as habilidades que o mercado, que as empresas exigem desses profissionais, né? No mundo cada vez mais informatizado, né? Com a informação muito mais disponível. Então, os processos das empresas também, eles passam por um processo de mudança, né? E isso exige, né, profissionais qualificados, vamos dizer assim, né? Pessoas que tenham um conhecimento adicional acerca daquela profissão, tá? Aqui, ó, os estudiosos afirmam que para ingressar no mercado de trabalho a experiência é importante, mas não é suficiente, tá certo? Então, quais são as características dos profissionais mais requisitados pelas empresas, tudo bem? Flexibilidade, tá? Você ter essa habilidade de disponibilidade de horário muitas vezes, capacidade de trabalhar em equipe, tá? Outro ponto que as empresas exigem, adaptação à inovação tecnológica, tá certo? Ele tem que estar familiarizado aí com as tecnologias, com o uso dos computadores, dos celulares, né? dos equipamentos aí, das máquinas que são praticamente todas elas eletrônicas, né? Os seus comandos são eletrônicos, tá? Conhecimento da área que irá atuar, tá certo? Muito importante também, tá? A visão geral do negócio, como que a atividade pode ser inserida num contexto maior aí da economia, tá certo? Adaptação a cenários imprevisíveis, tá? Reflexão sobre as novas formas de remuneração e recompensa, tá? Coragem para lançar-se em novos desafios e contextos, tá certo? Capacidade de trabalhar em rede em forma colaborativa, certo? Disposição de somar seu conhecimento ao dos colegas, tá? Capacidade de estabelecer parcerias, tá certo? Investir em informação continuamente, né? Então, é um dilema para os jovens, porque, pessoal, o jovem muitas vezes não tem essa experiência, né? Na verdade, o jovem está construindo, vocês estão construindo aí essas competências, né? Essas habilidades profissionais, né? Nos cursos que vocês fazem, nas aulas que vocês têm, né? Então, o mercado exige um profissional com todas essas características que a gente está apontando aqui, né, pessoal? Mas aí cabe uma crítica, né? Cabe uma crítica, tá certo? Como nós estamos vivendo um período em que os direitos trabalhistas estão muito prejudicados, né? É uma relação desigual, né? Nós podemos ver aqui, as empresas, elas exigem, né, todas essas qualidades do jovem ou do profissional, tá certo? Só que muitas vezes a remuneração é muito baixa, né? É muito baixa aí, certo? E que compromete todas essas qualidades aqui. Como é que o jovem vai desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe? Como que ele vai se adaptar à inovação tecnológica, né? Muitas vezes ele não tem recurso para ter um equipamento de ponta, para ele operar um equipamento, né? Como que ele vai
ter o conhecimento na área que ele vai atuar, né? Hoje nós temos os programas de jovem aprendizes, né? Nós temos aí cursos que você faz ainda profissionalizantes, né? Então é um desafio muito grande para vocês que estão começando agora, né? Porque vocês não têm experiência e o mercado exige essa experiência, né? As empresas, as instituições aí, né? Os empregadores fazem questão de ter profissionais que têm essas capacidades, mas vocês estão em formação, né? Então cabe uma crítica aqui a essas exigências, né, que o mercado faz, né? Então é um mundo desigual, como nós estamos verificando, em que as empresas exigem bastante, os direitos trabalhistas muitas vezes são diminuídos, tá certo? Há uma carga de trabalho muito grande, ou seja, há uma precarização do trabalho mesmo, tá certo? E a tendência realmente é criarem-se políticas aí que beneficiem bastante aí os empregadores, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, por isso que é importante vocês pensarem nas atividades que vocês vão desenvolver enquanto profissão, né? Essas qualidades aqui, elas não são ruins, tá, pessoal? A gente está fazendo uma crítica, mas não significa que elas sejam ruins. Não, são necessárias, né? Hoje, as empresas, com a tecnologia, com a inteligência, né? É necessário ter todas essas habilidades. Essas habilidades não estão erradas, tá certo? Elas não são depreciáveis, elas são valorizadas, tá? A crítica é que muitas vezes a exigência é muita, né, para o ganho diminuído, né, o ganho sem regulamentação de trabalho. Tudo bem? Então é uma crítica aí que a gente faz, tá, a essas exigências, tá certo? Que o jovem hoje não tem muitas vezes condições de ter essas qualidades, tá? Exige muito dele, certo? E a remuneração realmente fica muito aquém daquilo que ele merece. Tudo bem? Então essas são as habilidades aí que são exigidas, mas que são, no meu entender, é crítico para o jovem, né? Porque ele não tem todas essas qualificações e que ele precisa ter o começo da experiência para que ele possa atuar realmente no mercado de trabalho. Resumindo, pessoal, é um desafio, tá? Hoje a gente está vivendo um período de um grande desafio em que o contexto das instituições, das empresas, exige essas qualidades, mas também o jovem não tem essa formação, essa condição dessa formação para atender a essa necessidade. E essa relação desigual causa prejuízo principalmente para o trabalho, né? Com a precarização, com a flexibilização, tá certo? Das relações de trabalho. Tudo bem? Vamos lá.